Seu Pedro, a senhora Elza, Li. Pedrinho estava conectado também, né? Não sei. Não, era o seu Pedro mesmo. É o Pedro Cunha mesmo. Bom, e queridos, temos vários irmãos que estão viajando, alguns de férias, outros estão de trabalho. Então, a gente tem em oração a esses irmãos que estão ausentes hoje. Ok? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está curiosamente bem alinhada com o que nós acabamos de cantar aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Esse é um texto que está aqui no capítulo 6 de Mateus, versículo 33, que diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. São palavras de Jesus aos seus discípulos. É um texto muito conhecido, simples, mas de uma grande importância, de uma grande profundidade, esse texto. E por que ele é importante, queridos? Porque justamente mostra o texto esse que o mundo está na contramão daquilo que Deus diz que é importante. O mundo está na contramão. E não somente o mundo, lamentavelmente, muitas pessoas que professam ser cristãos estão vivendo na contramão daquilo que Deus diz, daquilo que Deus disse que é prioridade, daquilo que é importante. E é o que nós vemos nesse texto também. A prioridade de Deus manifestada, de forma muito simples. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro o reino, primeiro a justiça de Deus. Primeiro o reino, primeiro a justiça. Soa tão simples, soa tão compreensível, mas por alguma razão é tão difícil vivenciar isso na prática, né? As pessoas estão muito ocupadas no mundo. Estão ocupadas com a vida, estão ocupadas com seus interesses pessoais. E também ocupadas com muitas coisas que, em primeira instância, se veem legítimas. Estão ocupadas com o trabalho, estão ocupadas com saúde, estão ocupadas com a casa, estão ocupadas com dinheiro, estão preocupadas com o futuro, e também uma lista interminável de etc. aqui. Nós podemos encontrar. Alguém talvez poderia dizer: o que tem de errado com isso? Estar ocupado com todas essas coisas. Eu vou falar uma coisa que soa bastante retórica para vocês. Se você verdadeiramente vive na fé de Cristo, se você verdadeiramente é uma pessoa convertida, você sabe a resposta. Se não sabe a resposta, vai saber até o final dessa mensagem. Você já parou para pensar que muitas vezes nós, quando pensamos em oração, na nossa oração a Deus, muitas vezes nós pedimos a Deus coisas que, no nosso parecer, são coisas que nós precisamos, ou coisas que nós necessitamos de verdade. Mas muitas vezes, na realidade, não é verdade. E isso, de alguma forma, demonstra que muitas vezes estamos na contramão das prioridades e daquilo que Deus chama necessidade, ou aquilo que nós chamamos necessidade nas nossas vidas. Tem muitos cristãos frustrados porque não entendem essa diferença. Uma diferença também muito simples, né? Então, o que poderia estar errado nisso? Poderíamos ter imaginado em algum momento, pensamos ou meditamos nisso em algum momento. Que aquilo que nós imaginamos que seja uma necessidade, não necessariamente é o que Deus chama necessidade nas nossas vidas. Antes de seguir adiante, analisar esse versículo dessa mensagem, eu creio que algumas coisas precisam ser esclarecidas. Coisas que parecem óbvias, mas na prática, outra vez, não estão claras para muitas pessoas. Não estão claras para muitos cristãos sequer. A primeira delas,
que todas as pessoas neste mundo que não estão em Cristo, que não vivem a fé de Cristo, essas pessoas não entendem o que é isso que estamos falando. Elas não têm ideia do que é justiça de Deus. As pessoas no mundo não têm ideia que é o reino de Deus. Não sabem o que é. E não tem como saber. Porque estamos falando de uma realidade que não está naturalmente ao alcance do ser humano. Não está. A compreensão disso, ou inclusive vivenciar isso. Porque estamos falando de algo sobrenatural, estamos falando de algo milagroso. Conhecer a justiça de Deus, conhecer o reino de Deus. Se Deus não dá a conhecer esse reino e essa justiça, é impossível que o ser humano possa conhecer. Esse é o primeiro lugar. Outra coisa importante, que também é lamentável, que tem muitas pessoas que estão convertidas e tem muitas pessoas igrejadas. O que quer dizer com igrejados? Tem muita gente lotando templos cristãos que nunca tiveram realmente uma experiência de encontro pessoal com Cristo. Nunca se converteram, nunca experimentaram o poder da redenção, da regeneração, convertendo-os em nova criatura. Mas são pessoas que participam, cantam, gostam da palavra de Deus, mas eu digo que são igrejados, porque não tiveram uma experiência sobrenatural no seu encontro com Jesus. Então, são igrejados. E muitos igrejados e cristãos tampouco sabem o que é justiça de Deus. E não entendem a natureza do reino de Deus, que é o que nosso texto fala. Outra coisa que eu quero mencionar, que tem que ver com essa expressão buscar o reino de Deus. É o que diz o texto, né? Buscai primeiramente o reino e a justiça. Essa palavra buscar, essa palavra tem sido interpretada durante gerações de forma errada. Isso passa, lamentavelmente, também por falta de suficiente instrução bíblica, muitas vezes nas igrejas mesmo. Falta instrução bíblica, falta ensino bíblico, e falta profundidade nas escrituras. Então, muitos irmãos têm uma interpretação, é como colocar, meus óculos brasileiros para interpretar uma Bíblia escrita em hebreu ou escrita em grego ou aramaico. Interpretar dentro da minha mentalidade cultural aquilo que muitas vezes a Bíblia está dizendo outra coisa. Mas já vou voltar nessa palavra, um pouquinho mais lá na frente, eu vou voltar para explicar um pouco mais essa palavra buscar, ok? No texto de Romanos, capítulo 3, versículo 11, você pode colocar aí para a gente? O apóstolo Paulo diz aí em Romanos, capítulo 3, versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. É interessante. Não há ninguém que entenda a Deus, a não ser que Deus se dê a entender. Não há ninguém que busque a Deus, a não ser que Deus busque essa pessoa. Se Deus não toma a iniciativa de buscar, de manifestar essa pessoa, é impossível que o ser humano possa conhecer a Deus. É impossível. É impossível que essa pessoa chegue a ser verdadeiramente um cristão, se esta iniciativa não parte de Deus. Isso é o que a Escritura nos ensina. Por que eu enfatizo isso, queridos? Porque existe um linguajar no meio cristão hoje que tem transmitido muitas premissas erradas com respeito aos princípios de Deus na Bíblia. Mas você vai escutar muitas vezes por aí alguns irmãos dizendo, meu irmão, você precisa buscar mais a Deus. Fulano, você precisa buscar a Deus. Agora, o que quer dizer esse irmão quando está falando isso com alguém?
É que Deus está perdido, você precisa ir atrás dele, buscar. A Bíblia nos ensina que, em realidade, nós estamos perdidos. Talvez a oração melhor que poderia ser feita é essa: Deus, eu não tenho ideia onde eu estou indo, melhor ficar paradinho aqui, que o Senhor tenha misericórdia e vem me encontrar. Na verdade, querido, esse é o princípio que a Bíblia nos ensina enquanto o nosso encontro com Ele. Esse é o princípio. Então, segundo também o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, nos fala uma coisa interessante que eu também preciso comentar para vocês. Olha o que diz esse texto. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Primeiro, esse ouve, queridos, quer dizer, não é que Deus não pode escutar, não é isso. Esse ouve é que Deus não atende, Deus não fará caso ao pecador. E existem razões muito fortes na Escritura para confirmar essa verdade. Mas primeiro, antes de falar essas razões, nós precisamos entender o seguinte: outro linguajar errado que, lamentavelmente, corre no seio do próprio cristianismo é que somos todos pecadores, moros e cristãos. Cristãos e não cristãos são todos pecadores. Não é o que a Bíblia ensina? Não, a Bíblia não ensina isso. Isso é mentira. Mas isso é o que os pastores pregam? É verdade, isso é o que pregam. Mas isso é o que se ensina no Instituto Bíblico? Sim, é verdade, eu sei disso. Mas é mentira. A Bíblia não diz isso. E outra vez, são milhares de frases e premissas erradas que são cridas hoje por um número infinito de pessoas. E por isso a verdade do Evangelho, a verdade da Escritura vai se distorcendo de forma paulatina. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não ouve pecadores. Primeiro, queridos, não existe, por favor, preste muita atenção nisso. Não existe um só versículo no Novo Testamento que diz que uma pessoa que foi alcançada por Cristo, que foi redimida de Cristo, que vive em comunhão santa com Cristo, que uma relação está unida vitalmente a Cristo. Não existe um só versículo no Novo Testamento que afirma que essa pessoa se chama pecador. É todo o contrário. A minha Bíblia diz que essas pessoas são chamadas de justos. São chamados de discípulos de Cristo. São chamados os santos da igreja tal. Assim são chamados. Mas por essa crença, olha o tamanhozinho dessa crença, por essa crença, muitas doutrinas falsas e erráticas estão fundamentadas nela. Tem muitas doutrinas falsas fundamentadas somente nessa expressão, que o cristão é pecador. A Bíblia não diz que o cristão é pecador. Tanto assim, quando uma pessoa é chamada de pecador na Bíblia, é uma expressão muito pesada. Você vai ver situações onde muitas mulheres eram acusadas de adultério no Novo Testamento. Diz, esta é uma mulher pecadora. É como dizer, que passa com o resto? Esse é um homem pecador. O que a Bíblia está dizendo, em realidade? É alguém que não tem absolutamente nenhum vínculo com Deus, nem com Cristo. É o que a Bíblia quer dizer com isso. Então, é muito importante ter claro isto. E, queridos, não vai ser fácil você escutar isso que eu estou dizendo em outro lugar. Creio que 45 anos de Bíblia, a gente alguma coisa aprende. Isso é importante entender, porque isso pode mudar a nossa visão do que é a fé cristã. Isso muda totalmente a visão daquilo que a gente entende com respeito ao que passa no mundo.
Então, Deus não ouve pecadores. E se somos todos pecadores, para que estamos orando, então? No texto não está dizendo que Deus não escuta o que o pecador está dizendo. Tem muito pecador orando a Deus por aí. Não está dizendo que Deus não está escutando o que ele está orando. Deus está escutando. Mas o que o texto está dizendo, Deus não fará caso algum ao pecador quando ora. Por quê? Você vai entender por quê. Você vai entender por quê. Podemos voltar no texto, esse? João 9:31. Deus não ouve pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a única pessoa que teme a Deus e faz a vontade dele é um verdadeiro cristão. Porque uma pessoa que não é, ela não tem como fazer a vontade de Deus. Okay? Vamos também para 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse texto é um texto muito conhecido também. E fala o seguinte. Obrigado, Haroldo. Muito obrigado. Mas vós sois... É Pedro falando para igrejas. É Pedro falando, o apóstolo Pedro falando para a igreja. Mas vós sois a geração eleita. Se fala de eleito, está falando de escolhidos por Deus. Quem elege é Deus. Vós sois o sacerdócio real. O que quer dizer sacerdócio real? Vós sois sacerdotes do reino de Cristo. Isso está dizendo. Queridos, o que quer dizer isso? Todo cristão, todo redimido de Cristo, segundo as Escrituras, ele é feito sacerdote de Deus. Não existe um só verdadeiro cristão que não seja um sacerdote de Deus, seja homem ou mulher, jovem ou criança, que verdadeiramente tenha experimentado o poder de Cristo transformador na sua vida. Ele é um sacerdote de Deus. Se você vai lá em Apocalipse 5:10, disse, porque ele nos redimiu com seu sangue e nos fez para o nosso Deus um reino e sacerdotes. Nos fez sacerdotes. Está falando de todo aquele que é verdadeiramente convertido e é parte da igreja de Cristo. Ele é um sacerdote. Nação santa. Um povo adquirido, que quer dizer um povo que foi comprado, nesse caso, pelo sangue de Cristo na cruz. Com que propósito são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido? Qual é o propósito? Para que anuncieis as virtudes daquele, de quem estamos falando, de Cristo, querido. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que quer dizer isso? Todo cristão ele tem um antes e um depois na vida dele. Ele tem um antes e um depois na vida dele. Tem muitas pessoas dentro das igrejas por aí que dizem que eu nasci no Evangelho. Ninguém nasce no Evangelho do jeito que eles estão lá falando. Eu nasci num berço cristão. Ninguém é cristão por herança. Ninguém é cristão por descendência. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Deus não tem sobrinhos. Só tem filhos. Então tem muita mentira voando por aí na cabeça de muitos irmãos bem-intencionados. Deus só tem filho. É o que minha Bíblia ensina. Isso para que anuncieis a virtude daquele que o chamou das trevas à luz. Qual é o antes na vida de um cristão? As trevas, querido. Trevas, onde governa o próprio Satanás. E as pessoas vivem à mercê
desse governador. E essa é a condição da maioria das pessoas neste planeta. É o que a Bíblia ensina. E aqueles que foram, olha bem, foram chamados, e esse chamado é Deus falando, vem para cá. Jesus falou no momento e diz o seguinte, ninguém pode vir a mim, a Cristo, Cristo falando, ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a mim, se o Pai, olha a tradução meio fraquinha que nós temos na nossa língua, se o Pai não o traz. Mas sabe o que diz o texto original? Se o Pai não o arrasta. Por que tem que arrastar uma pessoa das trevas para a luz? Se a luz fosse tão querida, queridos, a maioria das pessoas que estão aí na rua estariam correndo atrás da luz. Mas a Bíblia diz que eles odeiam a luz. Vai perguntar para eles se eles odeiam a Cristo. Eu falo, que é isso? Deus me livre, vão dizer para você. Você odeia a luz de Cristo? Não, de jeito nenhum. Que isso? Mas Deus disse, sim, me odeiam. A prova disso, eles não querem me ver, nem pintado. Andam fugindo. Se Cristo passa aqui, vão cruzar para o outro lado da rua. Por quê? Porque estão governados pelo Pai deles. Por essa razão. É forte a expressão? É, queridos. Mas é a realidade. É a realidade. Nós precisamos ser fiéis ao que a Escritura nos ensina. Amém. Tem muitos pregadores covardes por aí, que não se atrevem a dizer a verdade, por medo de perder a clientela. Covardes e traidores. São traidores da própria Escritura. É como usar aquele caso. Você vai no médico, o médico descobre que você tem uma doença grave, mortal. Eu falo, não se preocupa não, toma uma aspirina, toma um paracetamol, vai ficar tudo bem, volta para cá, fica tranquilo. O médico vai dizer, não, eu tenho que contar uma verdade muito forte para você. Você não vai gostar, não. Está com câncer. Mas nós temos a solução. Por que médico tão cruel? Vai dizer uma coisa tão terrível para a pessoa? Acaso ele quer desgraçar a vida dessa pessoa? Ou será que ele está interessado em salvar a vida dessa pessoa? Por dizer a verdade. Eu já vi casos de pessoas que estão no leito de morte, praticamente. E o médico vem e fala com os familiares, sabe o quê? Ele teve uma semana de vida. E o familiar não fala nada com ele, não. Ele fica tranquilo. Fica tranquilo para quê? Para ir para o inferno tranquilo? Ou que seria? O que você estivesse naquele lugar, o que você preferiria? Te contassem a verdade ou não? Porque se você conta a verdade, você ora, você fala, Deus, tem misericórdia. Querido, e tudo preocupado pelo bem-estar das pessoas. Tudo preocupado por amor às pessoas. Estão desgraçando e contribuindo para a condenação das pessoas. Porque não falam a verdade. O ser humano ainda não entende a gravidade do problema que tem frente a Deus. Não entende. Então, das trevas para a luz. Aqueles que estão em Cristo estão na luz de Cristo. E são sacerdotes do reino. Por que eu estou enfatizando a palavra sacerdotes, querido? No Antigo Testamento, sabe quem eram os autorizados para entrar na presença de Deus? Só sacerdotes. O povo não era permitido. Só sacerdotes entravam na presença de Deus. Sabe quem podiam orar a Deus? Somente sacerdotes podiam orar a Deus. O povo não estava permitido.
Sabe quem cantavam e adoravam a Deus? Os sacerdotes. Quem clamavam a Deus? Tinha que ser sacerdote. Deus não admitia que ninguém que não fosse sacerdote pudesse ser acessado, se podemos dizer assim, à presença de Deus. Só sacerdotes. Eu quero dizer para vocês que o formato mudou no Novo Testamento, mas o princípio não mudou. Porque em Cristo, uma nova casta sacerdotal foi levantada. Amém. E o princípio segue vigente. Só sacerdotes. Deus só admite sacerdotes na presença dele. Deus só ouve a sacerdotes. Porque a eles foi dado o direito de acessar a Deus. Só eles podem oferecer verdadeiramente uma adoração em espírito e em verdade. Sacerdotes. Em Hebreus, capítulo 10, temos um texto maravilhoso que nos vem confirmar isso. No versículo 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, disse o escritor de Hebreus, que eu creio que é o apóstolo Paulo, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Esse santuário está falando da presença, do trono, da graça de Deus, queridos. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse novo caminho que ele nos consagrou é o véu da carne de Cristo, querido. Quer dizer, o corpo moído de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o véu que foi rasgado. E através do corpo de Jesus na cruz, morrendo no nosso lugar, é que nós entramos por esse caminho vivo, esse caminho novo. Até onde? Até a presença de Deus. Quem não passa pelo véu da carne de Cristo não tem acesso à presença de Deus. Agora, olha bem isso. E tendo um grande sacerdote, Cristo, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração. Cheguemos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Esse é um texto que nos leva a explicar outras coisas, que não vamos entrar agora. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Como sacerdotes, querido. Antigamente, estava o sumo sacerdote no templo, e tinha toda uma casta sacerdotal. Cristo, o verdadeiro, perfeito e único sumo sacerdote eterno, chega, o que ele faz? Passa o envelope azul, demissão ao sumo sacerdote da época e a toda a casta sacerdotal. Porque Jesus veio dizer, eu sou agora o perfeito sumo sacerdote e terei minha própria casta sacerdotal, que serão todos meus redimidos. Esses serão a nova casta sacerdotal. Agora, a palavra de Deus diz que nós, ao crer no Cristo crucificado, naquele momento que nos é revelado esta verdade, querido, na instrumentalidade do Espírito Santo e na contabilidade de Deus, Deus, o Espírito, nos toma e nos introduz dentro do sumo sacerdote, na cruz do Calvário. Muitos cristãos sabem que eles hoje são parte do corpo de Cristo, estão dentro do corpo de Cristo, mas não têm ideia como chegaram lá. Somos introduzidos dentro do corpo de Cristo, dentro do sumo sacerdote. Por que precisamos? As razões são infinitas, são muitas. Mas dentro do contexto do que estamos falando, é para que você e eu, como sacerdotes, possamos ter acesso ao trono da graça, à presença mesma de Deus. Nós precisamos estar dentro do sumo sacerdote, porque somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Os outros sacerdotes chegavam até o lugar santo somente, mas não podia chegar ao lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote podia entrar lá. E Jesus fala, eu quero que meus sacerdotes, dentro de mim,
Vamos juntos até sentado no trono, ao lado do meu Pai. Sem Cristo, isto é absolutamente impossível. Então, queridos, só os sacerdotes podem orar a Deus e ser atendidos por Deus. Só os sacerdotes podem estar na presença de Deus. O pecador não pode. Só o sacerdote pode orar e clamar, interceder diante de Deus. E serão atendidos. Agora é importante entender o seguinte: Deus sempre, olha bem o que eu vou dizer, sempre ouvirá o sacerdote. Sacerdote que é dele legitimamente. Deus sempre ouvirá o sacerdote. Se você é verdadeiramente um redimido do Senhor, tenha absoluta certeza de que quando você ora, Deus está atento à sua oração. O que vem depois é outra história. Por exemplo, para você que é sacerdote, um texto muito conhecido, que muita gente tem como amuleto em casa. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltaria. É como o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Né? E abre aquilo como se as boas vibras estivessem saindo para dentro da casa, né? Isso é xamanismo, isso é bruxaria fazer isso. Isso não tem nada a ver com a verdade. Muitos cristãos lêem, e muita gente pensa também, que recitar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A pergunta é, o que as pessoas entendem quando oram isso? Primeiro que o pecador, ele pode orar 500 mil, 1 milhão, 1 bilhão de vezes se quer, não significa absolutamente nada. Porque ele pertence a outra dimensão, que não tem nada a ver com Cristo. E quando eu digo que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, evidentemente está falando de Cristo. Agora, o que é isso que nada me faltará? O problema é que muitas vezes nós cremos que outra vez, aquilo que eu falei lá na frente, que muitas vezes nós estamos convencidos que eu preciso disso, eu preciso daquilo, e como o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e vou fazer aquela oração, né? E o que acontece? Deus nunca atendeu a sua oração. Você se frustra, você se entristece e se desanima. Eu oro e Deus não me responde. O problema, queridos, é que o que você acredita do que precisa é uma coisa. O que Deus pensa do que você precisa é outra coisa. Ou muitas vezes também tem que ver com o seguinte: Deus simplesmente está dizendo, não. Você não tem ideia do que está pedindo, não. Está parecendo a mãe do Pedro e João, né? Do Pedro, não, de João e Tiago. Senhor, pode um filho meu sentar na sua direita, outro na esquerda, lá no teu reino? Jesus diz, mulher, você não tem ideia do que está pedindo, não. A pedido dela foi sincera, ela sabia quem era Jesus. Se eu tinha uma cristã verdadeira, estava ali. Não, ela tinha, né? Será que Jesus ouviu a oração dela? Ouviu. Mas o que foi Jesus falou? Não, você não tem ideia do que está pedindo. E, querido, isso vai passar conosco, muitas vezes. Vai passar. Outras vezes, Deus não atende. Mas sabe o que ele está dizendo? Não é o tempo, espera. Eu aprendi isso assim, como se diz, muita gente, a gente aprende com o cabeçaço, né? Muitos aprendemos com o cabeçaço. Eu me lembro que estava no Chile, havia uma criança que estava muito doente, estava grave, doente. Os pais me chamaram para poder orar por ela. Parece que a menina nem ia passar daquela noite. Eu orei aí ardentemente, fervorosamente pela criança. Sabe o que aconteceu? Aquela noite foi a pior noite da criança, depois da minha oração. Mas sabe o que aconteceu no dia seguinte? Às 7 da manhã, a criança se levantou como se não tivesse nada. Estava brincando já, como se não tivesse nada. Eu fiquei chateado. Eu me lembro que eu orei, Deus, ela precisava disso ontem de noite, não agora de manhã.
Mas os tempos não nos pertencem. Nós não temos ideia, às vezes, do que falamos com Deus. Eu creio que devemos pedir. Ainda, apesar da nossa ignorância, podemos pedir. Deus é misericordioso, Ele vai entender isso. Podemos pedir. Podemos pedir para uma pessoa doente, o que queremos? Sai dessa pessoa, essa doença. Mas lá no fundo, nós precisamos ter, de forma categórica e determinada, Senhor, que não seja feita a minha vontade, senão a tua. Amém. Assim como Cristo orou. Amém. Sabe que em 1 de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, também temos um texto aí que veio a confirmar isso que nós estamos falando. Dá para ler aí, né? E esta é a confiança que temos nele. Está falando dos redimidos, que confiam em Cristo. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. A gente esquece essa página. Não, sabe por que passa isso? Que lá no capítulo 4, diz que se pedirmos qualquer coisa, vai ser feito. As pessoas esquecem de ir no capítulo 5. É pedir, dá-se-vos-á, né? Buscar, né? Pede o que, qualquer coisa, e vos será feito, disse Jesus. A pessoa diz, posso pedir qualquer coisa, vai ser feito. Mas lê o capítulo 5 também. Se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Evidentemente, se é a vontade dele, ele vai fazer. Seja o que for, queridos. Algo sobrenatural, um milagre, o que seja. Amém. Por isso, deve haver no nosso coração, de forma permanente, essa disposição que seja feita a sua vontade. Amém. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Esse é o comportamento de alguém que conhece a Cristo verdadeiramente. Uma coisa que eu sempre digo aqui, tenho repetido muitas vezes, a vida de um cristão verdadeiro, mas por favor me entenda, um cristão verdadeiro, a vida de um cristão verdadeiro, ela não está à deriva. Eu tenho repetido muitas vezes isso. Se você é uma pessoa que vive fielmente a fé de Cristo, a sua vida não está à mercê das circunstâncias. Sabe por quê? Porque Cristo é o Senhor da sua vida. Ele é o dono da sua vida. Se ele pagou um preço tão alto por você, vai deixar que qualquer demonhozinho babaca anda fazendo qualquer coisa contra você por aí? Deixar você ir assim, na sorte, no azar, na loteria da vida? Não, queridos, não. Ele é o Senhor. Se ele é Senhor na sua vida não está à mercê das circunstâncias. Se Cristo é Senhor na sua vida, a sua vida não está à mercê da decisão de qualquer pessoa que anda pelas ruas. A sua vida não está à decisão do piloto do avião ou do motorista do ônibus no qual você está. Por quê? Porque Cristo é o Senhor. Senhor da vida e da morte, é Ele. A sua vida não está à mercê. Não está à mercê de nenhuma doença, se você verdadeiramente vive a fé de Cristo. Então, você pode chegar com todas as suas dúvidas, chegar ao Senhor, se você está vivendo a fé de Cristo, você pode chegar e dizer, Senhor, o Senhor sabe como está o meu coração diante de Ti. E eu sei que o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor sabe que eu sei. Como é a nossa comunhão. Agora, o Senhor está vendo, né? Olha aí. Você vai deixar a coisa assim?
Mas isso somente um verdadeiro redimido pode fazer isso. A sua vida não está à mercê do que os demônios façam, querido, porque os demônios estão soltos por aí. Obedece um propósito de Deus? Obedece. São os tempos de Deus. Mas não podem tocar um redimido do Senhor. Isso é uma determinação dada pelo próprio Deus. E é curioso que tem tantos seminários dando volta por aí pelo mundo afora, tirando o demônio dos irmãos. E, queridos, eu não somente afirmo isso, porque a Bíblia disse. Amém. Eu afirmo isso por experiência de vida, isso. Por experiência própria. Os demônios não nos podem tocar. Até a confissão deles eu arranquei uma vez sobre isso. Eu sei que não posso tocar você. E isso passa com qualquer redimido de Cristo, querido. Nossa vida não está à disposição do que os demônios queiram fazer. Porque Cristo é o Senhor. Amém. Mas tem que ser verdadeiramente o Senhor em sua vida. Quando estamos em Cristo, nós estamos numa plataforma, queridos, que podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, olha a situação que eu estou. O que o Senhor vai fazer a respeito dessa situação? Seja o que for que o Senhor vai fazer, me faz entender que vem do Senhor, seja o que for. Porque se o Senhor me faz entender que vem de ti isso, eu vou estar em paz. Seja o que for. Buscai primeiramente o reino. Primeiramente o reino. E a justiça. Bom, eu quero concluir essa mensagem, primeiramente explicando esse buscar que eu mencionei para vocês. A palavra grega que aparece aqui, para buscar, muitos irmãos usam textos gregos, eu estimulo que os irmãos façam isso, textos gregos, para que conheçam os textos, as palavras originais que estão no texto, para que entendam que aquilo que está sendo pregado, possam conferir aquilo. Então, a palavra grega que aparece para buscar aqui, especialmente no Strong, que é um dicionário exaustivo do grego, é zeteu, como Z-E-T-E-O, zeteu. E em alguns outros textos gregos, é zeteite, que é uma conjugação verbal do mesmo verbo, ok? Mas essa palavra zeteu, grega, entre outras, ela significa, primariamente, queridos, ansiar. Significa anseie por Deus primeiro. Anseie primeiro pelo reino, pela justiça de Deus. Também significa anelar. Anele primeiramente o reino. Anela primeiramente a justiça de Deus. Também significa desejar. Deseje, queira primeiramente o reino. Queira primeiramente a justiça de Deus. É disso que eu estou falando até agora com vocês. A prioridade de Deus. Deus diz, estão na contramão. Estão na contramão. Deus diz, preocupa-te com aquilo que eu quero que você se preocupe primeiro. E deixa o resto comigo. Aí você vai poder chegar para mim e dizer, disse o Senhor, Senhor, veja a minha situação. Quantas pessoas hoje que se consideram cristãos e estão ocupados com todas essas outras coisas da vida, porque está dando errado tantas coisas. Mas a primeira pergunta não foi feita. Como está o seu coração com o reino? Como está o seu coração
com a justiça de Deus? Já falarei algo. Vou concluir isso falando um pouquinho do que é essa justiça de Deus. Então, é importante. Se estamos fora dos desenhos, estamos fora das prioridades de Deus. E se você é sacerdote, você pode clamar a Deus. Você é numa plataforma privilegiada, que a maioria dos seres humanos não estão. Porque Deus não ouve a pecadores. E essa palavra, esse texto que nós lemos inicial, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, esse texto, queridos, é parte de uma mensagem de Cristo para os seus discípulos. O contexto está sendo falado aos discípulos de Cristo, não aos pecadores. Então, quando a Bíblia está falando anseia primeiramente, anela, deseja primeiramente, sabe o que é que está acontecendo? Que aquele discípulo, aquele redimido, o que está acontecendo é que o Espírito de Cristo que está nele é que clama pelas coisas de Deus. É o Espírito de Cristo que está nele, que está ansiando, que está anelando, que está desejando o reino e a justiça em primeiro lugar. Para mim, querido, é uma das evidências mais fortes que essa pessoa está bem encaminhada na sua relação com Deus. Vive Cristo, vive este reino, vive essa justiça e deixa o resto com Cristo. É o que Deus está dizendo. É o que o texto, o próprio Cristo está falando isso para aqueles que são dele. No passado, eu tenho tido conversa com alguns irmãos da nossa congregação. Alguns desses não estão aqui hoje, estão viajando. Outros estão longe também. E é o seguinte, irmão, por que você trabalha? Para quê? E sabe me dar a resposta mais lógica que alguém pode dar. Porque eu tenho que sustentar minha família. Eu falei, você está errado. Você está errado. Por quê? Se você não trabalha para a extensão do reino de Deus, a profissão que você tenha, não importa qual, se o que você faz não está buscando, em primeiro lugar, a extensão do reino, se não é para poder manifestar a justiça de Deus, em primeiro lugar, como cristão, você está fora do caminho. Não estou falando que está fora de Cristo, está quebrando um princípio de Deus. Tem que ver com o texto. Isso. O jovem que está estudando, para que está estudando? Ah, porque eu amo essa profissão e quero ganhar muito dinheiro. Você é irmão? É, sou irmão, sim. Tem certeza? Agora, por que as pessoas hoje estão desorientadas nisso? Falta de Bíblia. Falta instrução bíblica. Aquele jovem, se ele não estuda para a glória de Deus, para a extensão do reino, para que a justiça de Deus seja manifestada neste mundo, ele perdeu o rumo. Está fazendo o que todo filho das trevas faz. A mesma coisa. Segue as mesmas regras do mundo. E não entende que somos regidos por códigos que não são deste mundo, são códigos superiores que procedem do reino de Cristo, do reino de Deus. Quando nós somos pais, quando a gente guarda a reserva de casa ou enquanto fala que é para nossos filhos, é a maior mentira que a gente conta para nós. Se a gente faz isso acreditando que é isso que vai dar um futuro melhor para nossos filhos, a gente desacredita totalmente da misericórdia do Senhor, porque, como você disse, Deus não tem sobrinho, não tem neto, então o meu pai é Deus e você também é Deus. Você cuida de mim e tirar a cuidar dos filhos também. Aproveitando o seu comentário, Pedro, aproveito isso para dizer isso para vocês.
Eu quero comentar sobre herança. Quantos pais se preocupam em deixar herança para os filhos? Propriedades, não sei carros, não sei quanta coisa mais, dinheiro. E termina que os pais morrem e esses filhos vão se matar um ao outro pela herança depois. É infalível essa equação, queridos. É uma desgraça, aquela herança se converte em uma desgraça. Você acha que eu não estou vivendo? Eu tenho irmãos, está tudo nas trevas. Estou vivendo essa situação aí, um pouco parecida. E aí eu tenho que estar intervindo como único cristão, irmão cristão na família. E meu pai, por favor, entra aí nessa situação. Né? Queridos, a única herança que um cristão pode deixar, verdadeira herança, a única herança que um cristão pode deixar para os seus filhos, de verdade, são duas coisas. Não era a minha ideia falar disso, mas vou aproveitar o embalo aí que você falou. Uma é um caminho traçado como referência em Cristo. Porque como pai hoje, eu falo para minhas filhas que já são adultas, não me importa o que você faça na vida. A única coisa que eu quero, não quero nada mais, é que você nunca se distancie, se aparte do caminho de Cristo. Amém. É o que a mim me interessa. É o mais importante nisso. Eu quero deixar essa herança, um caminho traçado, uma referência. As minhas filhas sabem disso. Eu quero deixar essa herança, um caminho traçado de fidelidade a Cristo, um caminho traçado de uma vida consequente em Cristo. E a segunda, queridos, se você tem que tomar sopinha de caldo quinor o resto dos seus anos de vida com o pai, para poder dar uma educação formal para os seus filhos, para que tenham uma profissão, Amém. faz isso. Essa é a segunda herança. Amém. Para que seus filhos estudem, para que tenham uma profissão. Porque essa profissão dele, esse é o capital dele. Esse é o capital dele, a profissão que ele tem. Se você pode deixar algum dinheiro, alguma propriedade, alguma coisa, isso aí, querido, é brinde. É brinde. Isso não é herança. Dinheiro, propriedade, essas coisas, isso não é herança. Para um cristão, isso não é herança. Cristo e uma formação, uma educação formal. Quando a gente dá o peixe da vara e ensina a pescar. Exato. Porque você você se sacrificar para que seu filho estude, tenha uma profissão, você está dando a ele um recurso para que ele possa sair adiante na vida, sozinho. Bom, quero fechar esse parênteses que o Pedro abriu. Não, desculpa não, estava muito bom, certo? Estava muito bom. Então, queridos, isso é muito importante. Consequência. As pessoas que muitas vezes vamos pregar nas nossas congregações, temos nossas igrejas no Chile, passam algumas coisas parecidas, temos muitas pessoas que participam ali, que ainda não tiveram essa experiência sobrenatural com Cristo. Ainda não tiveram uma experiência de conversão. Eu sempre animo essas pessoas. E o animo, no caso nosso também. Sigam, assim como todo cristão, sigam se expondo à mensagem do Evangelho. Porque ao você se expor à mensagem do Evangelho, você está se arriscando a que Deus te busque. Você está se arriscando a que o Espírito de Deus te encontre. Você está se arriscando a que Cristo se manifeste na sua vida, se revele na sua vida. E faça você experimentar o que você jamais imaginou que pode experimentar neste mundo. Que é algo sobrenatural, algo milagroso. Que Deus, dizendo assim, tchan, tchan, aqui estou. E você se encontra com ele e diz, oh, incrível.
Você siga esses pontos. Quando falamos de buscar primeiramente o reino de Cristo é o reino dessa luz. Esse reino que é regido por códigos que são infinitamente, eternamente superiores aos códigos deste mundo. E nós somos regidos desde lá de cima. Não somos regidos desde aqui embaixo, somos regidos desde lá de cima. E, ao mesmo tempo, sendo consequentes aqui embaixo. Quando falamos de buscar primeiro a justiça de Deus, querido, para as pessoas que não conhecem a Cristo, que quer dizer, anele, queira a justiça de Deus, do que estamos falando? Se você quer isso, o que você está querendo é o seguinte: uma compreensão não intelectual, senão uma compreensão sobrenatural do fato que Cristo Jesus, ele levou na cruz do Calvário toda a tua condição pecaminosa, levou na cruz do Calvário todos os teus pecados, e ele foi duramente castigado pelo próprio Deus na cruz do Calvário, no seu lugar, um castigo que pertencia a você. Cristo se pôs adiante e ele levou esse castigo no seu lugar. Essa é a primeira revelação da justiça de Deus. Deus castigando o nosso pecado em Cristo, o único ser inocente que pisou na face da terra. Em segundo lugar, uma vez que esse castigo de Cristo morrendo no seu lugar é revelado na sua vida, consequentemente, o que Deus faz é: agora eu vou te mostrar uma coisa que você jamais vai passar 1000 anos e você não vai ainda acreditar. Deus toma a perfeição de Cristo. Ele toma a perfeição, a natureza santa de Cristo, e vem e coloca sobre você essa natureza santa de Cristo. Apesar das nossas debilidades, apesar das nossas imperfeições, apesar de que nos falta tanto na vida, somos revestidos com a natureza santa, perfeita de Cristo. Por que que Deus faz isso, queridos? Por quê? O porquê, e com isso eu concluo. Porque esta natureza santa de Cristo em você é a única base sobre a qual Deus considera para salvar você e a mim. Nós somos salvos, temos vida eterna em base exclusiva a esse revestimento da natureza de Cristo. Não somos salvos pelo que fizemos, deixamos de fazer, porque pelo que vamos fazer nessa vida. Deus se baseia exclusivamente nesse revestimento da natureza de Cristo em nós, porque só por meio dessa natureza de Cristo é a única coisa que tem valor salvífico diante do Pai. É isto. Nada mais. Tem muitos cristãos que estão perdidos, fazendo para ganhar pontuação e mérito para a salvação diante de Deus por aí. Estão completamente errados. Completamente errados. Mas ao experimentar essa justiça de Deus, essa justiça de Cristo, que é a retidão de Cristo em nós, ao experimentar em forma milagrosa e transformadora, nós começamos a experimentar o que significa ser assimilados e absorvidos pelo reino de Cristo. Em plena compreensão vivencial da justiça. Por isso o texto nos diz: anela, queira primeiro o reino e a justiça, porque este é o sinal de um verdadeiro cristão. Amém? Que Deus possa seguir nos abençoando a todos. Tiro o Haroldo, se podemos cantar essa canção novamente? Por favor, fique de pé. Depois eu vou pedir o Pedro para poder estar com. Na conclusão, eu tenho um recado que dar.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Batei, 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 e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Amém. Que bom, obrigado, Paulo, mais uma vez pela palavra. A gente, para finalizar, Paulo tem alguns recados, mas eu vou orar antes para a gente finalizar esse tempo. Amém. Amém? Senhor, muito obrigado mais uma vez por a tua palavra. Obrigado, a Deus, pela permissão que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos em teu nome. Amém, Senhor. Pedimos ao Pai que essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração, que possamos viver, Senhor, Amém, essa Senhor. palavra. Amém. Possamos viver com convicção, Senhor, vontade. que nada que acontece conosco é por acaso, mas que tudo é por permissão do Senhor. Sim, Pai. Mesmo que não entendemos, ó Pai, os desafios, as circunstâncias que estamos vivendo, Verdade. possamos confiar, Deus, que tudo é por obra do Senhor e confiar na tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Senhor. Amém. Peço ao Senhor que o Senhor nos caminhe para o nosso lar com segurança, que possamos, Pai, refletir e lembrar sempre, Pai, com gratidão por tudo aquilo que o Senhor nos deu, Amém. agradecendo ao Senhor a permissão que o Senhor nos dá de chegar a Ti por meio do sacrifício de Deus, de Amém. Jesus Cristo. Peço, ó Pai, que as pessoas aqui presentes, Senhor, possam ir para casa com a Tua palavra gravada no coração, Amém. que possam ser nova criatura, Jesus. Possa ser terra Que fértil. hoje não seja igual ontem, que não seja igual amanhã, Pai, mas que possamos sempre, Senhor, sempre viver na Tua Possa presença. ficar Não desviamos olhares para os lados, mas sim confiando, Pai, na cruz que o Senhor nos deu, dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é que eu oro que eu agradeço. em nome de Jesus. Amém. Você quer dar um recado, né, Paulo? Eu acho que quando ele colocou o recado, então, mais explicado no texto do grupo da igreja, ele está faltando muito. É verdade, eu imaginei mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Sempre são bem-vindos, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem. Na terça-feira também estão convidados a participar conosco do nosso tempo de oração. Novamente, foi muito bom a presença de vocês. E os demais também, que se sentirem, vamos exercer esse papel sacerdotal que tanta importância, né? E ter a experiência que temos tido. Ainda eu brinco porque é o seguinte, é engraçado que quando a gente ora e a gente tem a nossa oração atendida, a gente tem um sentimento de gratidão, fala, pô, tô firme, né? Tô no caminho certo, porque Deus me ouviu,
Mas e é engraçado também que quando acontece ao contrário do que a gente ora, o próprio Senhor coloca a convicção nos nossos corações de que a vontade dele foi feita. Isso traz descanso. Tivemos uma experiência, para mim, foi muito boa, assim, no sentido espiritualmente falando, que foi quando a gente foi visitar a avó da Juliana, e ver ela naquela paz, no leito de morte dela, e ver ela com aquela paz, me trouxe isso plenamente, que a vontade do Senhor é feita e que Ele mesmo se encarrega de colocar em nosso coração, em nossas mentes, que é para a gente realmente descansar, ainda que tudo pareça estar destruído nosso em volta, é para a gente descansar, porque a vontade dele está sendo feita, né? É muito bom, e todos podem ter essa experiência, basta orar e interceder, bem? Amém. Os irmãos que estão conectados, Vanessa, muito obrigado mais uma vez, Sr. Pedro, Ana Elza, tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, e nos vemos. Amém. Até mais. Amém. Bom dia, até mais. Ela